Amém, queridos? A graça e paz, amém? Abra a tua Bíblia para a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Como os meus olhos já não são o mesmo, a gente vai crescendo, irmãos. Do celular passa para o computador, que a letra é maior. Mas a palavra será anunciada, amém? Vou ler aqui mesmo já no meu esboço, que a letra está um pouco maior também. Gostaria de, antes da gente lermos esse texto, eu gostaria de orar com você e com os irmãos que estão em casa, que eu não cumprimentei também aí, aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, que Deus abençoe ricamente, continue falando ao seu coração, amém? Já fomos ministrados aí e ministramos a Deus através dos louvores e cremos que Deus tem uma palavra para trazer para o seu coração. Amém? Nessa manhã. Feche os seus olhos, gostaríamos de orar, pedindo direção e graça de Deus para essa palavra. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença neste lugar e pelo teu cuidado. E queremos te pedir, Senhor, que nesta hora o Senhor traga, Senhor, aos nossos corações uma palavra revelada, Senhor, de fortalecimento, de direção. Meu Deus, que ela venha produzir vida, Senhor, em nós, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia, refletir a Tua imagem e glória em nós, e que possamos, ó Deus, ser como luzeiros nesse mundo, atrair pessoas, ó Deus, para a verdade do Teu Evangelho, que nós possamos, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus, a cada dia, Senhor, sermos este canal de bênção, ó Deus, para este mundo, para este lugar onde o Senhor tem nos colocado, porque entendemos, ó Deus, que o Senhor não nos tirou do mundo. Meu Deus, mas o Senhor tem nos guardado neste lugar com um propósito, para que nós possamos ser um canal de salvação para aqueles que ainda não te conhecem. Então fala conosco, ó Deus, e nos instrua através da Tua palavra, apesar de mim, das minhas limitações e de cada um de nós aqui. Nós precisamos, necessitamos, meu Deus, da Tua palavra para nos fortalecer, porque ela é para nós espírito e vida, Senhor. Abrimos nossos corações, nossas mentes, espírito, para que o Senhor fale conosco através do Teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra. Deus me deu essa palavra um tempo atrás. O pastor Davi me pediu para trazer a palavra essa semana. Quase que eu falei não, eu estava bem atarefado essa semana. Mas na hora que ele me convidou, eu pensei um tempinho. Deus me trouxe essa palavra ao coração, que eu compartilhei alguns anos atrás. E eu creio que é uma palavra bastante oportuna para nós. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? O texto que nós vamos ler, ele tem duas figuras bastante interessantes aí. E eu quero basear minha palavra em uma dessas figuras. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Apenas a parte A do versículo 16. A palavra de Deus diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Repita comigo esse trecho. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Amém. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes que são salvos, que se perdem, cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, aroma de vida
para a vida. Amém? Pode se sentar, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero extrair desse texto aqui 4 elementos importantes para a nossa vida cristã, com base numa figura que Paulo fala aqui sobre o bom perfume de Cristo. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Amém? Eu quero extrair 4 figuras desse texto aqui, e para eu compartilhar essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, Deus foi me dando por partes, né, essa palavra. E eu fui estudar um pouquinho sobre essa questão de como são confeccionados os perfumes. E por que Deus usa essa figura do perfume? Deus podia usar várias outras figuras, né, mas o apóstolo Paulo, ele cita aqui a figura que nós somos para Deus, o bom perfume de Cristo. E nós sabemos que o perfume é algo invisível, né? O cheiro que nós sentimos, a fragrância do perfume é algo que nós não vemos, mas que nós sentimos, né? E quando nós falamos em perfumes, nós vamos estudar um pouquinho ali sobre o que é o perfume. O perfume é diferente de fragrância. Embora o perfume contenha fragrâncias, mas o perfume ele é diferente da fragrância. Existem vários elementos que é preciso ser juntados, reunidos em um determinado local para que se componha um perfume. Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando Paulo está dizendo que nós somos para Deus como o bom perfume de Cristo, é que não basta só aceitarmos a Jesus. É preciso nós reunirmos uma série de coisas para que nós possamos exalar para Deus um bom perfume de Cristo. E analisando ali sobre a questão dos perfumes, né, nós sabemos que se você entrar em qualquer loja de perfumaria aí que você entrar, você vai ver que existem vários tipos de perfumes, várias fragrâncias. Existem os perfumes mais fortes, os perfumes mais fracos. E os perfumes são classificados ali pela concentração e pela qualidade dos seus componentes. E eles se diferem em valor e se diferem em qualidade, em perfume, em aromas. E assim é no meio de nós, irmãos, igreja. Existem diferenças entre nós. Mas quando Deus olha para o mundo, embora no mundo existem várias coisas, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E basta nós darmos uma olhadinha aí nos noticiários, nas redes sociais, para nós vermos o quão perdido está esse mundo. O quanto pecado tem entrado na vida das pessoas, destruindo famílias, destruindo pessoas, alterando o princípio, alterando valores. Esta semana mesmo eu estava vendo aí uma questão, né, dentro dessa questão de perda de valores, de como o pecado tem interferido aí nas decisões, nas perspectivas das pessoas. Né, alguém até comentando ali, estava em discussão aí no Congresso essa semana a questão abortista, uma pauta aí que sempre preocupou a igreja. E as pessoas preocupadas, né, em criminalizar alguém, né, que tira um ovo de tartaruga do ninho. E ao mesmo tempo, as pessoas despreocupadas com as questões da vida humana. Então, querendo descriminalizar e autorizar. Então, são valores que, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo está, como diz as próprias Escrituras, a ciência se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Isso é profético, irmãos. Isso é profético. Isso não tem muito como nós alterarmos isso. O pecado, a frieza espiritual, ela vai crescer no mundo de uma forma geral. Mas quando Deus olha para o mundo, existe algo de agradável no mundo que exala esse bom perfume da obra de Cristo. E esse algo que exala esse bom perfume somos nós, a igreja do Senhor Jesus.
Mas existem algumas coisas, alguns elementos importantes na nossa vida para que nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero usar aqui 4 elementos importantes para um bom perfume, e eu quero associar esses elementos a questões importantes, a valores importantes na nossa vida. Amém? Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos dentro dessa questão do bom perfume de Cristo é que todo perfume ele necessita de um recipiente. Você entra lá numa loja de perfumaria, existe recipiente de todo jeito, né? Então aqueles perfumes, frasco mais redondinho, frasco mais compridinho, frasco mais pretinho, frasco mais branco, frasco vermelho. O recipiente é importante para aquilo que se contém dentro dele. E o próprio recipiente, ele espelha o valor do que ele contém. Então, se eu tenho um perfume excepcionalmente bom, mas num frasco insignificante, ou num frasco ali mal feito, com uma má apresentação, isso vai influenciar na apresentação do conteúdo. E assim é com a nossa vida, irmãos. E eu posso usar a figura do frasco aqui. Se você der uma olhadinha para o lado, aí você vai ver vários frascos aí, né? Que é o nosso próprio ser, corpo, alma e espírito. Então Jesus ele vai se apresentar, aquilo que nós contemos em nós, vai se apresentar de várias formas. Existe aí o mais gordinho, o mais magrinho, o mais alto, o mais baixo. Mas há uma necessidade de se ter um recipiente para que se apresente esse perfume, essa fragrância ao mundo. E o apóstolo Paulo, falando sobre essa questão de vaso, de recipiente, abra aí a tua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: numa grande casa não há somente vaso ou recipiente de prata, mas também de pau, de ouro e prata, melhor dizendo, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo complementa dizendo assim: porque o mesmo Deus que disse que das trevas resplandeceria a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus. Quantos conheceram já Jesus aqui? Quantos já tiveram uma experiência com Jesus? Amém. E ele continua dizendo: temos, porém, esse tesouro, Jesus, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Querido, às vezes as pessoas não dão tanto importância ou seriedade à importância do aspecto externo, do layout externo da nossa aparência. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que se nós contemos e se nós vamos refletir, transportar esse perfume da glória de Cristo em nós, é muito importante nós termos cuidado com quem nós somos fisicamente, com o que nós fazemos com o nosso corpo, a maneira que nós cuidamos do nosso corpo, mente. Quando eu digo corpo, alma e espírito. Embora o que nós vemos é o frasco, é o corpo, mas é importante nós entendermos isso. A maneira que eu me apresento diante do mundo. Às vezes a gente compra o perfume só pelo frasco, né? O frasco é tão bonito, né? Na mulherada, aí o povo enfeita, né? Coloca desenho de diamante, aquelas coisas todo bonito nos frascos. Porque é para atrair a atenção pela aparência. Querido, e nós precisamos estar preocupados. Que tipo de vaso nós temos sido? Qual a imagem nós temos passado para as pessoas? E se a imagem que nós temos passado para as pessoas que estão lá fora, essa imagem tem atraído as pessoas para Cristo, ou essa imagem tem repelido
as pessoas. Quando o mundo passa e olha para nós, nós temos sido vaso de honra ou temos sido vaso de desonra? E isso eu não falo, irmão, simplesmente pela questão da aparência física, não. Eu digo pela questão de comportamentos, o que nós temos feito. Porque a palavra de Deus diz, em Eclesiastes no capítulo 10, versículo 1, a palavra de Deus diz que uma mosca dentro do vaso, uma mosca no vaso, exala, projetaram ali, como a mosca morta faz no unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultice. Ou seja, um pecadinho na nossa vida, uma negligência dos princípios, um descuido com a maneira que nós vestimos, um descuido, irmãos, pode estragar todo o testemunho que nós damos para as pessoas lá fora no mundo. Aquilo que nós fazemos, quando nós deixamos algumas moscas entrar na nossa vida, essas moscas, esses pecadinhos, esses comportamentos, esses desvios de conduta, pode fazer com que se exale mau cheiro em toda a obra que Cristo tem operado em nós. Então é importante, irmãos, nós entendemos que não basta eu dizer que creio, não basta eu dizer que Jesus é o Senhor e Rei da minha vida, mas eu preciso corresponder a isso, tendo cuidado de purificar. E olha o que Paulo diz, irmãos. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas. Se nós formos olhar de que Paulo está falando do quê? De pecado, comportamentos, condutas, moscas, que podem estragar a obra de Cristo na nossa vida. E Paulo diz, de sorte, irmãos, que existem vasos de honra e vasos para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, Paulo não está dizendo que é Deus que vai fazer somente, não. Embora nós entendemos que Deus, por obra de Deus, nós somos santificados, mas existe uma parte que nós precisamos fazer. E o texto é bem claro, irmãos. Eu não sei se alguém consegue interpretar isso aqui de outra forma, mas o que Paulo está dizendo aqui é claro. Se alguém se purificar destas coisas. Então sou eu e é você que precisamos tomar cuidado e espantar algumas moscas que estão tentando entrar no vaso, entrar na nossa vida e fazer exalar mau cheiro naquilo que Cristo já tem feito na nossa vida. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, vigia, irmão. Certa vez Jesus estava orando com os seus discípulos, ali um pouco antes dele ser crucificado, e os discípulos estavam dormindo, por 3 vezes ali a Bíblia fala que por 3 vezes Jesus foi orar, voltou e achou os discípulos dormindo. E aí Jesus disse para eles o seguinte, olha, vigiem e orem, porque o espírito de vocês na realidade está pronto, mas a carne, o frasco, é fraco. E como cuidar desse vaso, a manutenção desse vaso, a manutenção do nosso corpo, a manutenção da nossa vida, irmãos, cabe a nós. Cabe a mim, cabe a você, os lugares que você tem ido, as práticas de vida que você tem feito, as roupas que você tem usado. Não vou entrar nisso aqui, isso aí cabe ao pastor Davi e à pastora Marisa, questão de usos e costumes, mas, irmãos, tem vaso que tem feito outros vasos pecarem. Sim ou não? Tem vaso que não toma cuidado, e a maneira que você se veste, irmãos, às vezes você escandaliza a pessoa. Então temos que tomar cuidado com a maneira que o nosso vaso, o recipiente que contém a glória, como diz Paulo, como nós temos nos apresentado para as pessoas no mundo. Então temos que tomar cuidado. Então o primeiro elemento importante, primeiro componente importante para um bom perfume é o recipiente. Segundo,
Vamos andar um pouco rápido aqui, porque temos ainda a Santa Ceia. Segundo elemento, o solvente. Todo perfume, ele tem 3 composições. Solvente, o estabilizador e a essência. Todo perfume basicamente tem essas 3 coisas. Então, dentro do frasco, vai ter os solventes, estabilizador e a essência. O solvente. O que Deus me deu sobre isso aqui? Analisando a composição dos perfumes, Deus me deu. Os solventes são basicamente 2 coisas. São os meios onde se misturam os elementos essenciais do perfume. E esses elementos são água desmineralizada. É difícil até de falar, né? Água desmineralizada. Então é uma água pura. Não é qualquer água. A pessoa não vai lá pegar na torneira, lá, enfiar, jogar dentro do pote, misturar as outras coisas, lá pronto, o perfume está pronto. Não. Existe um tipo de água específica, purificada, especial, para ser colocado dentro do vaso. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Essa água é uma tipificação da palavra de Deus. Que dentro da nossa vida, dentro do nosso recipiente, ele precisa estar cheio da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Salmo 119, versículo 140. O salmista diz o seguinte: porque a sua palavra é puríssima, por isso o teu servo a ama, ou a estima. Continuando, Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, quantos querem exalar o bom perfume de Cristo aqui? Amém, eu também. É impossível exalarmos um bom perfume de Cristo se nós usarmos uma água, um solvente de má qualidade. Ou seja, é impossível eu exalar um bom perfume de Cristo se eu não mergulhar ou não me encher da palavra de Deus. Tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, ela é pura. A palavra de Deus é que vai nos limpar. É a palavra de Deus é que vai confrontar os nossos pensamentos, os nossos conceitos. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais. Para quê? Para quebrar sofismas, anulando fortalezas e conceitos que temos dentro de nós. E esses conceitos, irmãos, eles só vão ser quebrados através da exposição à palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo não, o que o evangelista João diz? O apóstolo João capítulo 17, versículo 17. Jesus diz o seguinte: vós já estáis limpos pela minha palavra. Não tem como eu estar limpo, não tem como eu ser preparado para os outros ingredientes se eu uso uma água de qualquer maneira, se eu não gasto tempo com a palavra de Deus, se eu não me exponho à palavra de Deus. Ó, quão amo a tua lei, e nela medito de dia e de noite, diz a palavra de Deus. Tem crente que só lê Bíblia no culto. Aqui na igreja não tem esse tipo de crente não, eu creio que não. Mas tem crente que só lê a Bíblia no domingo. Irmãos, nós precisamos ser confrontados, precisamos ser transformados. O apóstolo Paulo diz que nós devemos transformar a nossa mente. Transformar pela lavagem da palavra. Não tem outro meio, irmãos. Primeiro solvente, água desmineralizada, palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. Aprendi isso lá no início da minha conversão.
quando você for falar, quando você for questionar qualquer coisa, não questione segundo aquilo que você acha, questione segundo a tua palavra. A palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Porque a palavra é infalível, ela é pura, ela não se contradiz. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, se há uma promessa, se há um mandamento, se está na palavra de Deus, é bom para a tua vida. Segundo solvente. Então, a primeira coisa, vai pegar o pote dentro do recipiente, eu vou encher da palavra. Segundo elemento, aqui dos solventes ainda, aqui são dois. Álcool etílico. Então, álcool é aquele álcool que evapora rápido, né? Então, eles vão misturar na água o álcool etílico. Dois solventes. Todo perfume tem. O que é o álcool etílico? O que Deus me falou sobre isso? Vida de oração. A oração é aquilo que sobe. O salmista diz, subam as suas narinas o meu clamor. A minha oração, ela precisa subir diante de Deus. Abra a tua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. O apóstolo João viu, e veio um anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro na mão. E foi-lhe dado muito incenso, para colocar junto com o quê? Junto com o quê, irmãos? Com as orações de todos os santos. E foi colocado sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Para que serve o incenso, irmãos? Para perfumar. Mas junto com o incenso, a Bíblia diz que havia a oração dos santos. O incenso era queimado e o incenso subia diante de Deus. E o texto diz que a fumaça do incenso subiu junto com as orações dos santos, desde a mão do anjo até a presença de Deus. Por que o álcool etílico ele evapora tão rápido? E o Espírito Santo me trouxe essa figura. Porque, querido, vida de oração não é algo que você faz um dia e fica 6 sem fazer. Ora no domingo, passa os outros 6 dias da semana sem orar. Ora um dia, fica 3, 4 sem orar. O que o apóstolo Paulo diz sobre oração, irmãos? Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo diz o seguinte: orai sem cessar. O álcool etílico ele evapora, ele vai evaporando e rapidinho ele vai se exaurir. Diferente da água que permanece, a palavra ela permanece em nós. A oração ela vai. Ela não vai permanecer. Ah, pastor, mas Jesus disse também que a gente não precisa ficar igual os fariseus, orando e repetindo oração. Jesus disse que não precisa de nada disso, não. Porque também está escrito, tu conheces o meu pensar. Antes que a palavra me venha à boca, o Senhor já conhece a intenção, no profundo e no íntimo me conhece. Então não precisa orar, não. Lembra da parábola que Jesus disse da mulher, do juiz iníquo, e da mulher insistente em oração? E o que Jesus falou? Que aquela mulher insistia em oração diante do juiz, por dias e dias a fins. E aí o que o juiz iníquo disse? Olha, ainda que eu não tema a Deus e nem os homens, mas por causa da insistência dessa mulher, eu vou fazer justiça à sua causa. E Jesus diz, não fará Deus da mesma forma? E não atenderá aqueles que insistiam em oração? Oração constante é um canal para que o perfume de Cristo seja exalado onde e quando Deus te colocar. Deus vai usar aquilo que você tem intercedido, aquilo que você tem orado sobre a palavra de Deus. Quer mudança no lugar onde você está, meu querido? Ore. Quer mudança na sua casa? Ore. Quer mudança no trabalho? Ore. Eu me lembro uma situação, eu comecei a passar um problema no trabalho e eu já estava quase saindo no braço, estava quase pedindo licença para Jesus e descendo da cruz. Quase saindo no braço com um dos meus comandantes. E eu brabo, nervoso, o camarada me perseguindo.
Falei, ó, quer saber de uma coisa? A Bíblia diz que nós devemos orar pelo aquele que nos aborrece. Fiz um jejum pelo camarada. Jejuei. O camarada ficou quase um ano me perseguindo. Depois eu comecei a notar, o camarada passava perto de mim. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo lá na sua sessão? Está precisando de alguma coisa? Falei, ué. Aí o Espírito Santo me trouxe na lembrança. Assim como o rio, a corrente das águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Deus o inclina conforme o seu querer. A oração, irmãos, ela pode mudar até o sentimento das pessoas em relação a você. Pessoa que te odeia, pessoa que te persegue, começa a orar. Ah, mas eu não consigo perdoar. Você não precisa perdoar de início. Decida perdoar e comece a orar. Ah, mas eu não estou sentindo nada, não precisa sentir, ore. Ore e as coisas vão começar a acontecer na esfera espiritual. A oração, ela precisa evaporar de nós constantemente para o trono de Deus. Vida de oração é extremamente importante, irmãos, para aquele que quer ser uma testemunha fiel de Deus aqui nessa terra. Exale o bom perfume de Cristo. Terceiro elemento. Estabilizante. Esse é fácil. Tipifica a presença do próprio Jesus na nossa vida, irmãos. Tem gente que acha e acredita porque teve uma experiência com Jesus. Não, uma vez salvo, salvo para sempre, acabou. Irmãos, eu não consigo crer dessa forma. Me perdoe aqueles que creem assim. Mas eu não consigo crer. Porque a Bíblia diz, abra comigo aí a tua Bíblia. João capítulo 15, versículo 4 e 5. Olha o que o próprio Jesus disse. Se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode produzir o fruto de si mesmo a vara, se vocês não permanecerem na videira, assim nem vós podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Existe uma condicional, se vocês permanecerem em mim. Irmãos, então se eu não permanecer, Jesus é o estabilizante, irmãos. A condição para nós exalarmos um bom perfume, nós precisamos permanecer em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. O apóstolo Paulo, se não me falha a memória, em Coríntios, quando ele escreve, não Coríntios não, acho que é Filipenses. O apóstolo Paulo diz, olha, a respeito de Demas, que por muitas vezes eu tinha falado com vocês, Demas abandonou a fé. Abandonou a fé e seguiu o presente século. É possível abandonarmos a fé? É possível tomarmos decisões sem consultarmos Jesus? É possível agirmos independente de Jesus? Sim. Senão não pecaríamos. E o que o texto está dizendo, irmãos, é o seguinte: para que serve o estabilizante na mistura do perfume? O estabilizante é aquilo que vai te dar homogeneidade, equilíbrio. Olha o que a Bíblia diz. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9 e 12, narra ali a respeito daquela cura, daquele paralítico que ficava na porta do templo. E começaram a questionar os apóstolos por que aquilo tinha acontecido, e começaram até de certa forma a querer, responsabilizar os apóstolos por aquilo que estava acontecendo. Olha o que acontece, olha o que o texto diz. Pedro diz, visto que hoje, irmãos, versículo 9, 4, 9. Visto que hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a este homem enfermo,
e do modo como ele totalmente foi curado. Tomem conhecimentos todos vocês, povo de Israel, e vocês, anciãos, que foi pelo nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado este. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sem Jesus, irmãos, não dá. Tinha até uma musiquinha antiga aí, né, que cantava. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, irmãos. Querer viver, querer andar independente de Cristo, vai quebrar a cara. Como diz lá no sul de Minas, vai dar com os burros na água. Porque sem Jesus não dá. O que dá o equilíbrio na mistura, o que estabiliza a nossa vida é Jesus. Quem vai nos fortalecer no momento de crise é Jesus, e não a glória no vaso. Não há glória nenhuma no vaso. Lembra do que João Batista disse? Quando falaram, olha, mas você é um profeta do último naipe, você é top da galáxia demais, você é o Cristo. Capítulo 4, versículo 30. Aí João Batista diz, não, eu não sou o Cristo. Eu sou o padrinho da noiva. Mas agora que o noivo chegou, o padrinho se retira de cena. E aí ele termina no versículo 30 dizendo o seguinte: porque importa que ele cresça e que eu diminua. A estabilidade na nossa vida espiritual, irmãos, ela vai vir à medida que a vontade de Cristo prevalece sobre a nossa vontade. Que a palavra de Cristo prevalece sobre a nossa palavra. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a tua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, e seja servo de todos os irmãos. Aquilo que Cristo tem feito e operado em nós é para equilibrar a nossa vida, para que a glória seja dele e para que a igreja seja edificada, para que o bom perfume dele seja exalado e vidas sejam alcançadas. Quantos creem assim, diz amém? E para terminar, querido, o último elemento essencial de um perfume, a própria essência. Óleos essenciais. E quando eu vi isso aqui, óleos essenciais, a Bíblia me remeteu imediatamente, o Espírito me remeteu imediatamente para a palavra de Deus, onde faz a figura do óleo do Espírito. No Antigo Testamento, para simbolizar, tipificar o derramado do Espírito Santo sobre as pessoas, os profetas levavam uma botija de azeite, de óleo. E óleo essencial fala da presença do Espírito Santo. Quer exalar o bom perfume de Cristo? Lembra do que Jesus falou para os seus discípulos, capítulo 14, do Evangelho de João? Jesus disse o seguinte, olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá, porque se eu for, ele não virá. E é necessário que o Espírito venha, é necessário que o óleo seja derramado. Porque diferente do Antigo Testamento, irmãos, quando o óleo era derramado sobre a cabeça daquele a quem Deus queria ungir, lembra lá de Davi, Saul? A Bíblia dizia que quando o óleo era derramado sobre a cabeça dos reis, ou dos profetas, de Eliseu, o óleo era derramado e o Espírito vinha sobre ele. O Espírito veio sobre Davi, o Espírito veio sobre Saul, o Espírito veio sobre Eliseu. Mas quando Jesus fala aqui para a igreja, Jesus usa uma outra expressão no capítulo 30, deixa eu só achar aqui, capítulo 14, versículo 16 e 17.
João capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que ele esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis. E eu acho tremendo esse final, querido. Porque ele estará convosco e estará em vós. A essência de Deus colocada dentro de nós. Quer exalar o bom perfume de Cristo? Seja cheio do Espírito Santo. Busque o derramar do Espírito sobre a sua vida. Quanto mais cheios do Espírito formos, mais longe do pecado vamos andar. Quanto mais cheio do Espírito Santo formos, eu costumo dizer, querido, que muitas vezes nós erramos quando ficamos preocupados demais em fugir do pecado. Porque a Bíblia não nos manda simplesmente fugir do pecado. A Bíblia manda fugir da aparência do mal, sim. Mas acima de fugir da aparência do mal, a Bíblia nos manda enchei-vos do Espírito. Sede santo, porque eu sou santo. E não há outra maneira de nos santificarmos melhor do que sermos cheios do Espírito. Cheio do óleo essencial de Deus. Deus providenciou algo maior e melhor para nós, irmãos. No Antigo Testamento era simplesmente o óleo na cabeça, pastor Davi. Agora Deus vem, por causa da graça de Jesus, Deus vem e derrama não só o símbolo, o óleo simbólico, mas agora Deus vem e derrama dentro de nós a essência do Espírito Santo. A essência de Deus habitando em mim e habitando em você. E por causa dessa essência, eu e você podemos exalar o bom perfume de Cristo. E trazer vida para aqueles que desejam vida. Ainda que a nossa maneira de andar em santidade seja um testemunho contra o pecado daqueles que abominam a obra de Cristo. Vida para aqueles que querem vida. Morte para aqueles que não querem a vida. Mas Deus quer que eu e você sejamos um canal para avivarmos famílias. Para avivarmos pessoas. Deus quer que eu e você exalemos o bom perfume de Cristo. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração, possa produzir vida, direcionar e fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.